é a segunda causa de mortes no planeta, atrás apenas das patologias cardiovasculares. Meu convidado no programa de hoje é um dos mais respeitados médicos oncologistas do país, diretor do Serviço de Oncologia Clínica da Beneficência Portuguesa e membro do comitê gestor do Hospital Israelita Albert Einstein. Além da pesquisa incansável sobre o tema e os atendimentos clínicos, ele criou o Instituto que promove a conscientização e a informação sobre essa doença que afeta hoje 704 mil pessoas só no Brasil. Hoje, Fernando Kutaiti Maluf é quem mostra a cara para o Brasil. A informação contra o câncer é algo extremamente importante. É importante na prevenção, diagnóstico e tratamento. Eu aprendi através de valores familiares, através de valores humanísticos, através dos valores técnicos e da ciência, a fazer um trabalho e uma missão que eu possa ser útil para as pessoas. Eu fico extremamente feliz. Fernando Maluf, muito bem-vindo ao programa, uma alegria ter você aqui conosco. Os dados são alarmantes. O câncer é uma doença muitas vezes silenciosa, que chega sem aviso e atinge pessoas de todas as idades, todas as raças e classes sociais pelo mundo afora. A pergunta que abre o nosso programa: é possível vencer a batalha contra o câncer, esse inimigo cruel e mortal? A resposta é sim. E a resposta é sim para 2/3 das pessoas. Quando a gente olha as estatísticas mundiais dos países mais desenvolvidos, de cada 3 pessoas com câncer, 2 se curam. A pergunta é: como é que nós vamos fazer essa terceira pessoa que morre de câncer se curar no futuro? Tem algumas estratégias para isso. Uma delas, certamente, é encontrar a doença antes da doença se manifestar. Esses testes são testes que estão sendo desenvolvidos de modo muito rápido. Eles conseguem, através de um exame de sangue, detectar uma sutil alteração do DNA da célula tumoral e perceber em alguém que está completamente rígido, sem sintomas, que aquela pessoa carrega um específico tipo de câncer 5, 7 anos antes do diagnóstico ser feito. Bom, para aqueles que eventualmente tiveram uma doença mais avançada, como é que a gente vai encontrar o processo de cura? E esse é o grande desafio. Ele, apesar de ter vindo de uma célula, à medida que essas células vão se proliferando, elas vão ganhando características diferentes. Portanto, não é mais um alvo fixo. É um alvos diferentes dentro do mesmo tumor, dentro do mesmo paciente. Então, o desafio agora no futuro vai ser através dos novos tratamentos. E aí temos imunoterapia, terapia celular, drogas inteligentes. Como é que nós vamos silenciar todos os meios por qual cada câncer de cada paciente se desenvolve? Como é que a gente vai neutralizar numa ação múltipla um câncer muito avançado? E essa é a fronteira da medicina que está sendo gradualmente conquistada. Embora a expectativa de vida tenha aumentado nas últimas décadas, pesquisas recentemente realizadas mostram um aumento significativo dos casos de câncer em pessoas jovens. Você tem notado na prática, em seus atendimentos, essa realidade? A chance de um jovem apresentar um câncer hoje é maior do que no passado. Mas por que o câncer tem aumentado em pessoas de 30 a 40 anos? E tem um estudo muito interessante, como um exemplo, que foi apresentado agora no Congresso Americano de Oncologia, que a incidência do câncer de útero, uma mulher de 30 a 39 anos, ela aumenta ao redor de 4,5% ao ano. E das mulheres de 40 a 49, da ordem de 3,5% ao ano. E, ao mesmo tempo, nesse banco de dados, eles avaliaram o peso das mulheres. E existe, nessa população, um aumento da obesidade da ordem de 5% a mais por ano na população americana. Então, essa é uma primeira informação que vale para tumores de mama, tumores de intestino, os tumores de pâncreas, que mostram que a obesidade
ela é um fator de risco inequívoco para desenvolver câncer. Então essa é uma explicação fortíssima para falar o quê? Que a modernidade, que envolve coisas boas, mas coisas ruins. Uma das coisas ruins é dietas inadequadas, sedentarismo, sobrepeso, obesidade. Sim, essa tríade, por exemplo, é uma das causas principais de câncer em pessoas muito jovens. Esses fatores que você acabou de mencionar estão diretamente relacionados a que tipo de câncer mais comum, que tumor mais comum? Olhar para o câncer de pulmão, o cigarro ainda é o número 1. A segunda causa de câncer de pulmão é também o cigarro, só que é o fumo passivo. É alguém que vive na casa de alguém que fuma e que está inalando a fumaça. A outra causa de câncer de pulmão também é o cigarro, só que numa forma mascarada, numa forma perigosa, uma forma sedutora, que é o cigarro eletrônico, que contém as mesmas substâncias do cigarro normal, com uma cor diferente, um cheiro gostoso e que hoje é uma epidemia em vários lugares do mundo e no Brasil entre jovens. E por isso o cigarro eletrônico hoje, Ricardo, ele é um dos maiores pontos de alerta do mundo inteiro. Outra vez, o Brasil é ilegal e o mundo inteiro tem colocado uma bandeira vermelha para como evitar essa epidemia que vai ceifar várias vidas. E uma outra causa de câncer de pulmão, que também é da modernidade, é da poluição. Então, a poluição causa câncer. Para os outros tumores, como mama, como câncer de próstata, que é o mais comum do homem, por exemplo, entram fatores como obesidade, sedentarismo, dieta, próprio álcool, além, obviamente, da parte genética. Mas a parte genética para os tumores é só 10%. Portanto, 90% são causas ou desconhecidas ou causas incrivelmente bem conhecidas. Então, álcool, cigarro, obesidade, sedentarismo, poluentes, dieta, vírus, infecção causa câncer. Então, o vírus do HPV causa o câncer do colo de útero, de vulva, de pênis, de garganta e de canal anal. Uma bactéria chamada Helicobacter do estômago causa câncer de estômago. Um vírus chamado Epstein-Barr causa o câncer da região da nasofaringe. Então, as causas são muito bem conhecidas. O ponto bom é, a gente sabe quais são as causas, tem como prevenir, tem como alertar a população. Daqui a pouco vamos conversar mais com o Dr. Fernando Maluf sobre o câncer, a doença que é a segunda causa de mortes em todo o mundo e como ele vem atuando no combate a esse mal. Voltamos já, fique conosco. O tratamento dos diferentes tipos de câncer não é um tratamento barato. O SUS, a pessoa tem um tempo de espera, a famosa fila. E paciente de câncer não pode esperar. Como virar esse jogo? Protocolos de pesquisa com novas drogas, que são feitos nos melhores centros do mundo, vão também ser oferecidos para serem estudados nesses hospitais para essa população que dentro do SUS teria acesso a quase nada.